Fala, galera, o Pod Faixa no ar de novo, né? Aqui nos estúdios da Nova Podcast, né? Que no Le Monde, Nova Iguaçu. E você com certeza vai estar com a gente aqui, porque quem gosta do social, quem vive, né, envolvido com o social, tem que estar nessa mesa aqui, batendo essa resenha, esse papo, que é muito legal. Lembrando que o Pizza e Pasta, a melhor pizza do Rio de Janeiro, né? Arte e Pão, tradição nas suas festas, Minotauro Energetic Dream, Escola Jardim Castro Alves, há 40 anos formando seu filho, e Facilite Benefícios, né? Tem levado essa oportunidade da gente estar aqui no ar, fazendo esse trabalho, né? Que é a voz do social. É o podcast falando do social, o Pod Faixa. E vamos sempre receber pessoas que têm envolvimento com o social, que trabalham com criança, que dá aula e que leva para as comunidades a oportunidade, né, do esporte, do jiu-jitsu, do skate, do surf, de todas as áreas que possa acrescentar na vida das nossas crianças, dos nossos jovens. E eu hoje estou recebendo meu amigo Wilson. Tudo bom? Tudo bom, irmão. E o nosso amigo Kleber, conhecido como Binho. Binho, Kleber, conhecido como Binho. Irmão, pô, a gente convidou você porque a gente tem acompanhado lá direto, temos se seguido lá nas redes sociais. A rede social é muito legal, que faz uma conexão boa, né? E onde tem criança, tem kimono, tem tatame, tem jiu-jitsu, a gente, né? E com o nome Grace, sabe que nós temos essa relação aí com o nosso Renzo. O Renzo é como se fosse o nosso segundo pai. O cara ajuda pra caraca, entendeu? Sim. Junto com o Ralph e essa família de 100 anos de tradição. Nada melhor de estar contigo aqui. Muito obrigado por você aceitar o convite. Então, Ricardo, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Como o social, eu tô no lugar que é referência no social no Brasil, se não no mundo, que é o Faixa Preta de Jesus. Obrigado, então, irmão. Para mim é uma grande honra. Eu me espelho. Não vai ter como chegar a esse patamar, mas é ruim, eu me espelho, me espelho. Tá respirando, entendeu? Pode tudo. Eu me espelho em faixa preta. E aí, conta pra mim, essa tua trajetória, essa tua veia de fazer isso na vida dos pequenininhos, é uma das coisas que tu sabe que é diferenciada hoje, poucos querem esse galardão, né? Então, Ricardo, eu sou de Teresópolis, nasci em Teresópolis, e com 12 anos vim morar em Nova Iguaçu, com a prima minha, com minha tia. Fiquei em Nova Iguaçu até os 20 e poucos anos. Comecei a treinar jiu-jitsu aqui em Nova Iguaçu, com o mestre Gustavo, na época. Aí fui ter minha filha na Maré. A mãe dela é cria do Complexo da Maré, da Nova Holanda. Aí foi quando teve em 98 que eu tive minha filha. Aí, depois de 98, eu comecei a morar lá direto. Aí aqui eu já era... Peguei a faixa roxa, comecei a dar aula lá. Na época não podia. Aí na inauguração da linha vermelha, aí tava todas as autoridades estavam lá, o mestre Robson estava. Mestre Robson Grace estava lá. E eu acompanhava o programa que ele tinha na hora da luta, que era garrafeiro, era o jargão dele, quem tem garrafa para vender. É verdade. E eu, como faixa roxa, na época, impossível faixa roxa dar aula, mas dentro da comunidade... A gente teve que fazer eu fui o expoente na Maré, o primeiro a dar aula lá, de faixa roxa, já iniciando. Aí eu vi o mestre Robson, falei, mestre Robson, pô, aqui também tem garrafeira, aqui tem garrafa para vender. Aí ele mandou entrar, foi lá, meu filho, me procura na federação, tal. Eu procurei ele na federação, teve um campeonato, procurei ele na federação. Aí eu falei, pô, mestre Robson, tem um campeonato aqui na federação, queria botar umas crianças para lutar e eu queria assinar por eles, mas não podia. Ele foi e falou, meu filho, lá dentro ninguém quer entrar. Isso é para a Zona Sul, que vai ter como, o pessoal vai reclamar e tal, mas lá dentro você está fazendo um trabalho que ninguém vai querer fazer. Então, ele assinou. Aí eu botei 20 crianças para lutar, consegui o patrocínio para botar as crianças para lutar e foi um sucesso. Aí hoje a presidente da federação, então, quando eu cheguei com a carteirinha do pessoal, eles não entenderam. Falaram, como que tu conseguiu? O mestre Robson foi e fez
tipo esse apadrinhamento. Abriu as portas pra gente registrar nossa academia lá. Aí, Renzo. Mouse Family. Aí, Ralf. Essas histórias. Entendeu? Essas histórias que a gente busca, cara. Aí, quando foi há pouco tempo, eu conheci o Ralf pessoalmente. Trabalhamos com ele na campanha e tal. Aí ele foi lá no Complexo do Alemão, ficou amarradão. E daí viu o trabalho, viu o potencial, que a gente já tinha ido lá para os Emirados, já há 3 anos que eu estou indo lá nos Emirados. Fui 2 vezes para lutar para levar as crianças para lutar o World Pro. E agora, no ano passado, eu fui para levar as crianças para treinar com a seleção dos Emirados. Aí levamos 8 crianças para ficar lá 20 dias treinando com as crianças lá, com a seleção. Muito legal, aí cara. Tudo faz parte dessa coisa. E o Renzo, no seminário que a gente formou com ele lá na Axe, eu e o Kleber fomos, ele falou, ó, eu quero ir lá, eu vou lá quando eu estiver no Brasil, pode me cobrar que eu quero ir lá. O Ralf falou para ele como é que era a rapaziada lá e tal, ele, não, eu quero ir. Aí o convite está feito e é promessa. Não, ele falou vai. Na verdade, cara, o Renzo, a gente fala muito aqui, é um cara muito vibrante, né? Sim. Então ele empolga, ele motiva, mesmo se ele ir, ele já muda, imagina ele indo. Não. Então, assim, é um dos caras hoje tremendo. que a gente vive e respira porque tem esses caras perto da gente. Seria muito mais difícil se não tivesse esses caras. Com certeza, né? com certeza. Vê como a tua vida deu uma guinada através do seu Robson. Imagina se o seu Robson manda tu subir. Olha o quanto mais, né? Porque, na verdade, o seu Robson, o que ele fez? Ele diminuiu a tua dor e o teu sofrimento. Foi. Né? Então, a gratidão por esse homem tem que ser eterna. Por isso que a gente vai fazer um busto para ele na nossa próxima sede, entendeu? Show. Porque ele merece. É um cara também que me aconselhou a fazer esse barulho do Faixa Preta de Jesus. E ele disse para mim uma coisa que é interessante. Nós que trabalhamos com social, principalmente em lugares, né, que a gente sabe que é fogo, a gente não pode ficar refém, cara, de ninguém. O que a gente salva hoje é algo que é mais maravilhoso, que é a criança. Então a criança, ela é a base de qualquer estrutura. E o futuro vai depender delas. Então, se ela recebe algo legal agora, amanhã elas vão se transformar em coisas maravilhosas. Então, essa família Grace, cara, a gente tem que o tempo inteiro bater palma. Somos muito gratos à família Grace. Lembrando que dia 25 tem os 100 anos da Academia Grace, então vai ter um evento, vai ter vários. A gente estamos para levar algumas crianças também. A gente vai se encontrar. Vamos se encontrar aí. Como? Que o trabalho ser reconhecido. Tipo o Complexo do Alemão. A gente já estamos lá 4 anos. Estamos lá na quadra da Vivi. Depois eu vou te mostrar o vídeo como então, chovendo. Você lá, tu sabe que é um garotão do skate? Sei, o Cassiano Jacoli veio aqui. Então, veio aqui. Então, a gente divide o mesmo espaço. Então, é um dos caras mais maravilhosos também. Isso aí. Então, por isso que é legal essa integração do social. Né? O social, ele desenvolve uma parada que é muito difícil. Você encontrar seres humanos, né, que sejam... Tipo, Deus pega para fazer um trabalho que ninguém quer fazer. Isso aí. Então, essa concentração nossa de estar fazendo esse social ser diferente, sem querer ser político, sem querer ser, né, nada, só como o Mahatma Gandhi, o Chico Xavier fazia, é isso que é legal. E, porra, o Jacó é maravilhoso, cara. Pelo amor de Deus, cara. O cara quase fez eu chorar aqui, cara. Então, ele já estava primeiro do que eu nesse espaço. Então, o espaço, quando a gente chegamos, o pessoal ficou meio receoso e tal. Botamos tatame, placa tamanho de um, tamanho de outro, faltando placa pequenininho. Normal do começo, foi tendo criança, foi tendo. E a gente, no meio da aula, chuva caía, as crianças carregando tatame, rindo, brincando. A maior brincadeira, depois você vai poder ver o vídeo, postar o vídeo para você postar. Então, ali formou um impacto. Tipo, veio política, a gente continuou. Passou a eleição, a gente continuou. Então, o responsável sempre tinha sempre o pessoal botava projeto ali, futebol que fosse, passava a política, o nego parava de ganhar, o cara ia e saía. Sumia. Aí sumia. Os dois, tanto o cara que dava aula como o político que resolveu apoiar. Sumia. A gente não. Passou a política, veio, fomos ajudados ou não,
a gente continuou, sempre tá lá. Chovendo, esse chovendo chamado, ou não, estamos lá. cara, é um chamado de Deus com você, não é com o homem, entendeu? Deus vai usar um, vai usar outro, sempre vai usar. Vai usar. Mas a tua trajetória, a tua caminhada é tu com Deus e com as crianças. É isso aí. Então, desde o momento que a gente chegamos ali, que os pais também viram, caramba, a seriedade da gente estar fazendo acontecer. Ah, vai chover. A gente estava lá. Mas podia não chover e não chovia, a gente conseguia dar aula. Então, no começo, a gente dava aula 2 vezes na semana, de 18 às 20 horas, que a gente dividia com o rapaz do futebol. O rapaz do futebol, o filho dele teve problema, ele teve que parar de dar aula, a gente ganhou mais um horário. Aí depois, ficou só 2 dias na semana, como chovia às vezes no dia de aula, a gente conseguiu dar aula na Nova Brasília, que era numa quadra. Aí a quadra também, às vezes, tinha empecilho, chuva de vento e tal. Aí surgiu a oportunidade de ir pro Talentos do Morro, que já é um prédio, como já tem banheiro feminino, bebedor, já tinha uma estrutura. O rapaz também acompanha o nosso trabalho, viu que a gente estava ali todo dia treinando, que é o Nito, presidente do Talentos do Morro. A história é escrita de que maneira? A hora certa chega esse espaço maravilhoso. Mas é a continuidade da reta, entendeu? É isso aí. Porque assim, como a gente fala pros caras, não tem como, cara, você chegar e falar, eu quero fazer pão. Pô, tu não vai ter o pão bom no começo. Porque até isso, o cara já muda, fala, não, eu vou fazer pandeiro. Entendeu? Então tu vê, o desânimo de não conseguir ter aquilo rápido faz o cara ir mudando. Quando a gente continua com o mesmo segmento, vai surgindo coisas boas. Foi isso aí. Eu fiquei um tempo parado de jiu-jitsu, fiquei um tempo parado e tal. Fui trabalhar coisa aleatória, trabalhei de segurança de navio, de cruzeiro. Também para mim estar lá foi uma promessa. Fui para fazer um estágio de 1 mês, acabei ficando de 2006 a 2010. Fui para a Europa, vários países. Experiência no currículo. Experiência no currículo, sem falar inglês. Aí. Mas Deus me preparou e claro, o homem falou, não, tu vai estar... A porta que Deus abre, cara, Foi tremendo. Nem existe porta, e a porta se... Eu não fui no primeiro porque eu não tinha inglês. Eu tinha feito todo o trâmite para entrar numa empresa, não tinha inglês, o rapaz contratar, pô, tu não tem inglês, deixou de lado. Só que um rapaz, como passou lá, pô, não tem ninguém não para indicar, não para trabalhar, não precisa de inglês só para trabalhar a temporada no Brasil. Pô, tem um aqui que não passou e tal. Aí levou meu currículo, apresentou, me ligaram, eu fui para lá trabalhar. Eu me encontrei com o pessoal que foi contratado e depois chegou o contrato de Mônaco, que foi lá no rapaz que tinha me sacado por não ter inglês. Aí falou assim, não, vão ter que te contratar, você que vai ter que fazer a contratação dele. Aí ele foi e perguntou, mas como tu conseguiu que tu não fala inglês? Eu falei, pô... Aí eu fui com o meu chefe, filipino, JJ, foi e falou, não, pô, o chefe gostou dele, o staff gostou dele, ele vai trabalhar, vai ficar. Porque eu resolvi alguns problemas, que a temporada no Brasil era um pouquinho complicada, o pessoal beber e tal, e eu tinha o jeito certo de falar, de conversar, pô, então aí já no nosso trabalho sempre tinha avaliação no final da temporada, o nosso não teve BO nenhum, não teve, outros navios tiveram os problemas e tal, a satisfação nossa foi lá em cima e eu fui como designado. Aí fui no outro navio, que 2 amigos meus que tinham pedido para mim trabalhar com eles, fui lá, o staff de lá falou, pô, mas ele tá lá e lá também precisa de inglês, por que ele não tá aqui? Pô, ele já mandou e-mail também para lá, porque era para mim estar aí, ficou uma guerra de ciúme que era para mim estar nenhum. Eu falei, agora vai ficar difícil, o cara não vai deixar eu sair daqui. Claro. Já tinha feito já, então foi mais ou menos nessa parte. E quanto tempo ficou nisso? Fiquei de 2006 a 2010. Contrato de 4, 5 meses. E aí voltou de novo? Aí eu voltei, aí fiquei um tempo parado, bom tempo parado no jiu-jitsu. Aí teve um vídeo das crianças brincando de polícia e ladrão na comunidade. Fizeram fuzil de cabo de PVC, colete de papelão e tal, tampando a cara. Aí como um amarrou o outro no poste, encrepou, a brincadeira deles e tal, aí aquilo ali caiu na mídia social, eu me senti chato, me senti que eu vi mesmo com o rosto tampado, eu vi que era filho de um amigo meu que estava preso. Aí eu falei, caramba, não pode perder isso aqui. Aí eu fui no amigo, falei, pô, cara, mostrei o vídeo para ele, pô, vamos fazer alguma coisa pra gente tirar esse impacto negativo disso aqui. As crianças brincando, teve visualização pra caramba na rede social.
o que a gente podia fazer? No Dia das Crianças, a gente podia fazer um evento de luta casada, dos projetos aqui da Maré, da Leopoldina, a gente fazer a lutinha aqui. O que eu vou propor fazer? Vamos botar 10 lutas casadas, eu vou botar um kimono pro campeão e R$100. Fizemos um cheque, Dia da Criança Feliz, aí conseguimos as placas, conseguimos a doação do monitor, o árbitro também foi no 0800, aí conseguimos botar a roda de capoeira, conseguimos botar o skate, o bolo, refrigerante. Eu tinha feito uma festa antes em Teresópolis, na igreja lá, que eu trabalhava com o brinquedo em Flávio também. Aí de lá sobrou bastante coisa de cachorro quente e tal, me deram tudo bonitinho, trouxe para o Rio. Aí fizemos a festa das crianças, fizemos uma luta casada. Quando foi na luta, deu vendo eles competir, aí me deu a vontade de voltar de novo. Aí foi quando eu retornei em 2019, foi quando eu voltei e estou de 2019 até agora de novo. Só de faixa preta, eu peguei a preta em 2006. 19 anos eu faço agora, em dezembro, eu pego o 5º grau na preta. Pô, muito legal, cara. Aí sou quarto da idade do faixa preta Jesus, que foi 2007, né? 2007, então, só de preto eu tenho essa época aí. E o Binho, ele entra quando contigo nessa... Então, vou deixar o Binho falar, essa parte eu vou deixar com ele, e também falar da história quando a gente fomos pro Talento, a primeira vez que ele olhou o prédio. Tá contigo, Cleber. Binho, fala perto do microfone aí, por favor. Primeiramente, obrigado e boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. É para isso que a gente está aqui, então, cara. Eu queria agradecer também ao Grace também. Se não fosse por ele, eu também não estaria aqui. É como tem aquele provérbio, né? Ande com águia, que você voa mais alto. É verdade. Então, o meu livro é um pouco estreito, não é tão grande quanto a do Grace. Mas a história, o pouco momento que eu tive de experiência, e tô tendo ainda, né? Que eu tenho muito que aprender ainda. É uma coisa que me emociona. Porque a história que ele falou, eu dava aula para criança, eu era professor da manhã. Então, às vezes sobrava um pouco de tempo para mim. Eu não ganhava nada. Você sabe, quando o professor é de verdade, não interessa ele ter salário. Ele tem amor pelo que ele faz. Então, eu sempre fui apegado à criança. Porque o ser humano mais sincero que tem na Terra é a criança. Porque se ela gosta de você, ela demonstra que gosta de você. Se ela não gosta, ela demonstra também na hora. E ela consegue parar o mundo por causa de você, né, cara? Então, com aquilo eu fui aprendendo o que a criança, ela consegue desenvolver. E aquilo ali foi me deixando a cada dia mais querer aprender, querer passar um conhecimento, querer se tornar uma pessoa melhor também. Então, a história foi assim. Você tem quantos anos? Eu tô com 53. 53. Todo mundo aqui 50. Todo mundo já tá calejado um pouco. Já. Mas, então o Wilson, né, ele falando que deu uma parada porque ele também teve um problema familiar, né, um problema pessoal dele. Posso falar, Grace? A Vanessa, a esposa dele. Queria mandar até um abraço pra Vanessa também. E o Grace, ela teve um problema de saúde, o Grace apoiou. E aquilo ali, ele honrou, ele esteve ali do lado dela ali, ajudando, contou a história dele. Não vou me aprofundar muito. Isso é muito importante, né? Só para saber também por que ele também se afastou um pouco. Os caráter, eles são muito desenvolvidos, principalmente nessa relação, igual a gente estava aqui falando com um garoto aqui, né, para ter sempre gratidão ao Renan. E a gente, cara, a gente quando tem esse amor pela nossa família e luta ali com ela, aonde você vê que a pessoa tem caráter, né, cara? Sim. Aí o Grace, ele chegou lá na aula da manhã, né? E eu sempre respeitei, e respeito ainda quem está na minha frente. Eu nunca passei por cima de ninguém, nunca machuquei ninguém. Eu acho que quando você faz as coisas erradas, tudo dá errado. Se você constrói um barraco, se começar torto, vai acabar, ele vai cair. Então, eu não tinha nada, então eu fazia por amor mesmo. Aí o Grace foi lá, ele viu a aula da manhã, e eu fiquei conversando com ele, né? Quando acaba cada treino, a gente fica na resenha conversando. Aí eu comecei a comentar com ele, Grace, como é que é a aula lá? Como é que é as crianças? Aí ele comentando comigo, tem que subir uma ladeira lá, não é fácil, tá? Caraca. Professor de verdade é isso aí. Ele tira leite de pedra. Ele tinha amor, ele tem até hoje amor pelo que ele faz. Então ele subiu a ladeira e resolvi
Eu me convidei, não foi nem ele. Ele não me ofereceu nada e eu não pedi nada a ele. Foi uma coisa de coração. Eu falei para ele, Grace, eu vou lá contigo. Ele, você vai mesmo? Eu falei, vou, pô, eu vou lá contigo. Por quê? Tinha algumas pessoas que ajudavam ele lá no momento. Depois, as pessoas pararam de ajudar ele. A monitorar lá, ajudar. Normal, pessoas mais jovens também. E é normal. Aí, ele ficou indo sozinho. Então, quando eu cheguei lá, na aula, lá no espaço, quando eu olhei as crianças correndo para lá e para cá, eu falei, Grace, tu não pode ficar aqui sozinho não, meu amigo. Você lembra daquele filme, Um Tira no Jardim de Infância? Lembro. Botava eles para fazer a posição, daqui a pouco tava correndo lá na ponta. Lá na ponta, e criança é uma coisa muito preciosa para pai e mãe. Olha a responsabilidade. Então eu falei, Grace, vou passar a vir te ajudar. Aí o Grace, tu vai vir mesmo? Sim, vou passar a vir te ajudar, pô. Eu posso? Ele me permitiu, foi ele que me permitiu. E eu também pedi a ele que eu queria compartilhar, que eu queria participar do que ele estava fazendo. Então eu me lembro que ele ia de bicicleta. Eu tenho uma motinha vermelha, a gente ia na moto, às vezes a gente não tinha nem gasolina para chegar lá. Ele dava o jeito dele, alguns amigos ajudavam. Já passei por isso. A minha esposa, Marisa, inclusive, eu queria até mandar um beijo para ela, que aquela dali sempre me apoiou e me ajudou. Então, às vezes eu chegava para ela e falava, amor, tem como você... Não, eu tenho, quando for assim você me pede. Mas, pô, a gente tem, né? A gente se sente mal. A gente é o provedor, né? Se sente mal. A Simone, a minha Simone, quando eu comecei com Faixa Preta em 2007, aí a irmã dela precisava de uma babá para ficar com a minha sobrinha, a Débora. A Débora hoje tem 22 anos. E aí, ela pagava muito bem a babá, a minha cunhada. Aí ela falou, pô, amor, eu vou trabalhar de babá com a minha irmã para tu correr atrás do teu sonho. Então, como eu te falei, são elas que dão o pontapé na nossa vida, cara. Sim. E aquela dali, ela tá comigo muitos anos já. Sempre me apoiou. E eu chegava para ela e falava, amor, tem como você me dar um... Amor, quando for assim, você me pede. Às vezes eu saía calado. Antes de eu bater a porta, abrir a porta, ela já me enquadrava e falava, amor, você tem dinheiro da gasolina? Mas eu me sentia mal. Por quê? Porque eu não podia ajudar ela naquele momento do jeito que deveria ajudar. Ajudo, mas aquela dali, eu não tenho palavras para ela. Então, aí voltando ao assunto com Grace. Aí eu cheguei lá, a gente não tinha, a gente subia, e ele falava assim, Grace, um dia nós vamos ter uma história para contar. A gente tá aqui e tal, mas a gente vai ter, isso vai passar. Aí até que veio uma ajuda, uma contribuição. Vocês estão juntos quanto tempo nessa trajetória? Já tem 3 anos que a gente está dando aula, que ele foi, eu já estava 1 ano lá já. Aí depois de um ano ele foi. Jiu-jitsu também. É porque eu dá aula sozinho. 70 crianças de começo, sem, tipo assim, do zero. Quando você já tem os graduados para te ajudar, tudo bem, mas pegar do zero para formar sozinho não tem como. Cara, assim, a gente sabe que a educação e o esporte são 2 bases para encontrar Binhos e encontrar você, entendeu? Encontrar o Wilson e encontrar Binho. Assim, a gente sabe que hoje os americanos fazem muito isso, né, cara? Os judeus também, que pegar o tempo deles e dar para alguém, né? Ajudar pessoas a atravessar a rua, entendeu? A gente sabe que isso é uma das coisas, mas aqui no Brasil o nego não tem essa parada. As pessoas não têm isso, de você ajudar, dar o seu tempo. Então, quando o professor, né, e tanto da educação como do esporte, às vezes ele abre mão de não ter grana para formar gente. Isso aí. E essa tua atitude de ajudar esse cara vem disso, né, cara? Sim. De um esporte que, pô, é contagiante, né? O jiu-jitsu, o skate, o surf são os esportes que eu mais amo. Então, esses 3 esportes, eles são dominador de cérebro. Então, dá para mudar toda a história de um adolescente, de um jovem, de uma criança com esses esportes. Então, só não te cortar, só vou botar. Quando a gente fomos colocar o jiu-jitsu lá no Complexo do Alemão, no dia que eu fui lá ver o espaço, sempre quando vai acontecer alguma coisa algo muito grande, tem uma retaliação. O inimigo tenta te pedir. Eu fui atropelado por uma moto, eu de bicicleta, a moto veio e me pegou, a minha bicicleta não aconteceu nada e a moto do cara quebrou toda. Toda.
Só que teve que desenrolar, que o cara queria receber, que consertar a moto dele. Como e tal. bateu nele? Foi... Ele me pegou na contramão. Eu tô na minha mão, ele pegou na contramão. Teve que ir no poder paralelo e tal. Resumindo, o cara falou, pô, eu não posso fazer com que ele pague. Sendo que o garoto, quando caiu, já saiu me xingando, perguntou se tinha machucado, não tinha nada. Quando chegou lá, o cara falou, pô... Eu falei, pô, cara, se ele pergunta, pô, se machucou, aconteceu alguma coisa, eu poderia até ajudar a pagar a moto dele, não tinha nem condições, mas ia dar um jeito de tentar ajudar. Mas como ele saiu me xingando e tal, a sorte que eu tô com Jesus, que há uns tempos atrás, ele ia engolir a moto dele, ele e o outro que tava, ia ser. Então, dali foi o que aconteceu. Então, eu sempre botei na mente. A gente fomos pegar também um documento para um espaço uma vez na época, a roda do carro saiu. Nós na pista, a roda do carro saiu. Então, sempre quando está para acontecer algo muito grande que você vai impactar várias vidas, o inimigo tenta te como? Mas aí Deus está no negócio. Não, sempre, cara. Vai estar lá na frente para a gente estar aqui como agora. Como fala, né? Sem luta não há vitória, né, cara? Não. Entendeu? Aí eu vou deixar com o Binho de novo. Voltando à história do talento, como tudo aconteceu. Eu lembro que a gente também pegamos depois um polozinho ali na Nova Brasília, né? Fala perto do microfone. Bota o microfone perto do microfone. Na Nova Brasília. Isso aqui, ó, tu pode beber isso tudo aí, cara. Isso é de vocês. Tá, obrigado. Era lá na Nova Brasília, né? Começamos a dar aula também. Então era criança jogando bola, às vezes era uma briga, né? Que as crianças tinham que parar naquele momento que a gente estava dando aula, que a bola entrava no tatame, e som ligado, carro passando. Então aquilo tirava a concentração das crianças. Aí um belo dia eu sentado e ele, as crianças dando aquecimento, eu olhei pro lado, eu vi o prédio. Aí chegou uma menininha, saiu de dentro do prédio, ficou agarrado na grade vendo a gente dando aula. Aí eu falei assim, olhei pra menina, olhei pro prédio, aí vi outra saindo. Eu falei, pô, Grace, ali tem jiu-jitsu. Aí ele falou pra mim assim, Bia, ali tem jiu-jitsu, ali é uma onda, talento ali e tal. Aí eu falei, pô, cara, olhei pro outdoor brilhando, eu falei, um dia eles vão chamar a gente. Aí tinha um amigo que tava do lado e falou, pô, acho meio difícil, né? Aí eu olhei pro Gleice assim, um dia eles vão chamar a gente. Mas parece que foi uma coisa de Deus, entendeu? Falando ali pra gente, olhe pro lado. Quando eu olhei pro lado, eu vi o outdoor. E depois, quando acabou a aula, eu falei, pô, Grace, a gente vai estar ali. Mas foi uma coisa assim, por falar. Quando foi um belo dia, passaram-se uns 2 meses, né, Grace? Mais ou menos? Um mês. A gente está sentado, uma chuva, pegamos o tatame, que as telhas tinham alguns buracos, né? A água pingando, arrastamos o tatame pro lado. Daqui a pouco veio um rapaz. Olha, tem uma notícia boa para vocês aí, professores. O presidente ali, do talento, quer falar com um de vocês. Aí o Grace arregalou o olho, olhou para mim, eu olhei pro Grace e falei, Grace, chegou o dia. Caraca, Grace foi lá correndo. Um bem profeta, cara. Eu não sei. O Grace olhou, por isso que ele me permitiu falar isso, porque foi uma coisa que não foi planejada. Não foi a coisa chegar lá e bater na porta e o Grace, pelo amor de Deus, deixa a gente dar aula. Não. Pô, quando ele chegou, o Grace voltou tão feliz. Binho, vamos lá comigo. Aí tinha um nosso aluno lá, que a gente chama ele de... É o Washington, né? O nome dele. É conhecido como GQA. GQA, dá uma olhada aí nas crianças aí que a gente vai lá. Quando eu cheguei lá, o presidente estava na porta. Eu estava falando aqui com o professor Grace, né? Binho, né? Você. Eu queria oferecer o espaço aqui para vocês darem aula. E se vocês quiserem, né? Então, eu não sei se você lembra do... A Porta da Esperança, Silvio Santos, você lembra? Lembro, muito. Aí ele pegou, ele abriu a porta, ó, eu queria que você desse uma olhada, se te interessar. Pô, quando ele abriu a porta, meu Deus, veio aquela imagem, uma coisa tão linda. Meu Deus. Eu vi o espaço, tudo bonitinho. Aí ele, ó, tem mais sala lá em cima, tem banheiro pra menina, tem banheiro pra menino, tem esse bebedor, mas já tá vindo maior. Eu olhei pro Grace assim, eu querendo explodir. Já vi um vulcão quando quer entrar em erupção, mas ele fica segurando pra não explodir. Eu falei, caraca, Grace, chegou o dia, cara. Glória a Deus. Meu Deus. Lembra quando a gente subia aquela ladeira? Pô, lembra que a gente falava que um dia a gente ia contar uma história? Pô, a gente leva umas placas pra lá, aí inauguramos lá. E o presidente Tabenito recebeu a gente, sabe? Ele confortou a gente de uma maneira que foi muito bacana.
porque também a gente não pedimos nada, ele não ofereceu riqueza, hoje continua dinheiro. lá nesse prédio? Estamos no prédio. Quanto tempo já? O prédio vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. 2 anos que esse milagre aconteceu. Vai fazer 2 anos. A gente era de uma outra equipe. Aí, a equipe era um projeto social. O pai de um aluno lá do complexo conhecia o pai da Thaís, que mora nos Emirados. O marido dela é um engenheiro polonês, o Maico, a Thaís, e falou, pô, de ajudar a gente lá em cima, lá no começo não tinha placa, as crianças sem kimono e tal, aí pensou de ajudar com placa, com kimono e tal, mas só quando a gente conseguiu fazer o contato, estava para ir para os Emirados para lutar o World Pro, tinha uns 6 que tinha comprado passagem no cartão e tal. Aí surgiu a oportunidade, ele deu o contato, eu passei o contato para o professor que era o responsável do outro projeto e tal, ele não tinha dado muita bola no começo e tal. Aí quando foi, no belo dia, ele foi lá de novo, o pai dela foi lá de novo, pô, não vai querer ajuda não, cara. E tal, tá pensando tipo que era 7 e tal, não, pô, minha filha tem condições de ajudar, o marido dela é apaixonado por jiu-jitsu. Aí eu cheguei nele, falei, pô, perguntou se não vai querer ajuda, eu peguei o contato e passei direto para ele conversar direto. Aí calhou dela estar de férias em Noronha, aí fez o contato e tal, ela veio conhecer, foi conhecer o projeto, aí marcamos num domingo, foi todos os núcleos, como num domingo, botou o kimono nele, as crianças meteu-lhe a porrada nele, ele ficou apaixonado, ele falou, eu nem vi isso aqui nem em Manaus, pô, vocês têm que ir. Deixou uma GoPro, fizemos um make-offzinho do pessoal, levaram lá para os Emirados para apresentar para o pessoal, aí foi e tal, a minha história, a história de algumas crianças e tal, aí conseguiu fazer com que a Mubadala patrocinasse, levou as crianças, a Secretaria de Estado também arrumou 8 passagens também para as crianças e 8 por responsável. Aí fomos em 2022, fomos com 48, com a delegação total, com o responsável com tudo, uns 60 pessoas para os Emirados Árabes. Aí eles conseguiram pagar passagem, hotel, o campeonato, mandaram a equipe de lá para cá para fazer um documentário. O documentário foi para o Festival de Cannes, concorreu com mais uns 900 e foi campeão do Festival de Cannes. Caraca, que maneiríssimo. O Sheik ficou babacado, aí em 2023 foram de novo, a gente fomos de novo em 2023, mas teve o contraponto. Quando caiu, tipo, ficou de ajudar e tal, a gente treinava na Associação do Parque União, e eles ficaram de ajudar com a verba para comprar um espaço e tal. Quando comprou o espaço que o dinheiro caiu, aí eu e o Binho fomos tirar da equipe. Puxa, compraram o CT e tal, eu e ele fomos tirar da equipe. Meu Deus do céu. Assim, Binho, assim, Wilson, para mim, né, eu já estou muito acostumado com isso, né? Eu já passo por isso há 18 anos, então eu sei muito bem o que é isso. Mas, cara, isso, na verdade, pra gente é como se fosse um prêmio, porque é exatamente isso que a gente pensa, né? Do que a gente continuar fazendo com o social, né? Isso vem, como a gente é ser humano, a gente, porra, para e pensa e quando fala, pô, Deus, luto para acontecer isso, mas Deus, ele é de uma maneira totalmente diferente. Ele deixa isso acontecer justamente para botar a gente ainda maior e ainda melhor. Isso aí. Então, assim, cara, eu tenho certeza que eu estou falando com 2 vencedores, 2 caras diferenciados, que o mundo precisa de vocês. Agora, vai ter medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Vai ter o tempo inteiro, né? Batman e Coringas. Então, esse é o segmento. E não vai ter medalha também, não vai ter nada, vai ter experiência. Entendeu? Nem medalha vai ter. Eu falo pro cara, o cara que ganha medalha de ouro,
às vezes, ele não produz tanto como o cara que ganha a medalha de bronze. Porque esse cara vem em 5º lugar. E ele passa por cima de tudo e chega em 3º. É o cara que mais vibra. É o cara mais vibrador. Porque o de ouro, ele pá. O de prata fica puto que, porra, o de ouro ganhou. Mas o de bronze, ele vinha em 20º. Então ele veio, porra, e esse cara veio o melhor treinador, o melhor coach, o melhor professor. Então, assim, cara, não vai ser o primeiro nem o último. Isso porque, aí, como a gente falou, cara, grana, ela é grana, poder, são coisas complicadíssimas para esse mundo ali que as pessoas, cara, a cada dia fica mais sem caráter, né? Então, encontrar pessoas de caráter hoje é uma das dificuldades da nossa Serra Pelada de caráter, encontrar ouro. Então, Ricardo, aí passando tudo e tal, lá atrás, 2000, eu vou me lutar o estadual, na Gama Filho, aí escrevi para lutar e tal, aí Pedro Damasceno, tá lá tava nos Emirados Árabes, agora foi para a Arábia Saudita, depois de 15 anos, foi para a Arábia Saudita, amigão, mandar um abraço Pedro Damasceno. Ele teve um acidente na Brasil, ele chegou atrasado no campeonato, aí tinha tomado WO. Aí eu já ia fazer a luta, aí ele chegou atrasado e tal, o Beto Ferrão, o falecido Beto Ferrão lá em Teresópolis, dava aula lá em Teresópolis, foi e me perguntou, pô, alemão, só se você quiser. Ele já tomou WO e tal, chegou atrasado, ele pode lutar com ele e tal, eu falei, pô, vamos lutar, não vai ser isso daí que vai impedir da gente lutar, não. Se ele não tivesse vindo, tudo bem, mas ele tá aqui, eu ainda não lutei, vamos lutar. Aí eu lutei com ele, perdi, ele foi campeão, aí eu encontrei com o parceiro dele de peso no Mundial, Emir Bussard, o Tubarão, que tá nos Estados Unidos hoje, aí lutei com ele nas quartas de final, perdi também, aí ficou, aí agora ele, na época agora ele... nos Emirados, um dos representantes lá que fazia o cadastro para levar as crianças e tal, agora pro camp, aí foi e me levou, selecionei 8 crianças para levar, de novo, foi a maior coisa, aí ele contou a história lá, pô, eu ia perder pro WO, ele como homem foi lá, botou para lutar, eu ganhei hoje, foi uma atitude que aí depois em 2000, agora nós fomos se encontrar o ano passado, ele me levando, como eu podendo levar as crianças, dar a oportunidade de levar as crianças já do Complexo do Alemão, que não tinha ido nessas outras 2 vezes, em 22 e 23. Eu levei outras crianças que não teve oportunidade de ir pela antiga equipe. Aí graduei um no voo. Pô, muito Graduei um no voo, que ele passou a fazer 16 anos, aí faz juvenil, dia 1º de janeiro, aí graduei ele no voo, ele não teve oportunidade de ir nas outras vezes, e eu consegui levar ele, e estamos aí nessa pegada, como muito, a cara, Deus ajudou. É essas histórias que enriquecem a gente continuar fazendo o que a gente ama fazer, que é o social, né? O social, quando ele é bem feito, ele muda uma rua, ele muda o bairro, ele muda a cidade, ele muda o mundo. Então, por isso que a gente tem se dedicado tanto ao social, né? Vestir a mesma camisa sempre, tá sempre usando a nossa camisa, porque não tem como você usar a camisa dos outros, né? E a gente vê essa bandeirinha aí, a gente fica feliz, porque a gente também hoje, né, tem a parceria com o Sheik Tarnu, com a Aline Ferraz. Então, essa galera toda que o Renzo nos deu a possibilidade de estar, porque também, cara, tá por estar, pô, não interessa. Você tem que ter o resultado, tem que mostrar, e a gente tem mostrado resultado. Isso no dia a dia, o que a gente tem feito. Então, quanto mais por resultado, quanto mais barulho, quanto mais você ser um cara, pô, diferenciado, principalmente nas redes sociais, onde quase tudo é igual, né? A gente fica muito feliz de estar escutando histórias que edifica, né, aquilo que você busca fazer, que é mudar a vida da criança, né? A criança de 8 para 10, de 10 para 15. São essas fases, né, que você prepara um cara para chegar aos 17, naquela função. Sim. De estar tanto no esporte, né, porque tudo começa com a educação, né? E aí vem o esporte, e aí vem as outras coisas que são
acrescentada, né? Alimentação, arrumar um emprego pro cara, falar pro cara que o jiu-jitsu ele é muito importante. Se agregar esse jiu-jitsu com alguma coisa chamada educação física, o cara bota o cara para estudar, porque o cara sabe. E hoje ser um faixa preta de jiu-jitsu é de uma importância tremenda, tanto para a vida como para o esporte. Pro esporte. Né? E vocês, cara, são os caras que têm a oportunidade de abrir essa porta na vida deles. Porque, pô, cara, imagina se não tivesse vocês dois. É como o Ben fala que a gente é pai, é mãe, é padrinho, é psicólogo. É tudo, filho, como tudo como. Às vezes o filho não fala com o pai que é separado e tal. Quando chega nas férias, a maioria, vai pro lado, aí a maioria é separada. Não tem abertura para falar com o pai, aí fala como, vê a figura do BIM como, aí chega no BIM, explica o problema, o BIM como dá um conselho, e a gente está nessa pegada, porque o nosso projeto é alto rendimento. Se for só treinar por treinar, eles não vão ficar. Tem que ter a competição é cara, tem pai que não consegue e tal, e a gente agora estamos conseguindo com a federação, mandamos lá o CNPJ, acho que vai conseguir liberar pelo menos para 5 atletas a isenção de carteirinha ou pagar metade, então a gente, vamos ver se o outro CNPJ também do Instituto Imperatriz, que agora a gente também estamos lá na Imperatriz, o presidente João do Instituto Imperatriz, João Drummond, pelo nosso trabalho, chamou a gente para assumir o jiu-jitsu lá. Começou agora em julho, dia 1º de julho, estamos lá na Imperatriz, damos um pontapé inicial. O Instituto ainda não está pronto, por enquanto estamos dando aula na quadra, mas já está tendo a obra lá, acho que até o final do ano a gente já vamos estar lá no Instituto, já como. Isso é fundamental, né? Ter jiu-jitsu em todos os lugares. Em todos os lugares. Né? Como a gente tem skate, tem surf, tem jiu-jitsu. Então, a gente tem o Muay Thai, tem a luta olímpica, nós temos judô, a capoeira, a gente está entrando com o mestre Nagô, mas, cara, a importância de você ter essas crianças envolvidas com isso, mas tem pessoas igual a vocês, entendeu? Que ajuda a virar a chave da cabecinha delas. Então, pra gente que vive, que respira, tá perto de vocês, tá perto, pô, dos meus irmãos, dos caras que a gente hoje encontrar o Wilson e Binhos é muito difícil, né? Muito difícil, porque, pô, fazer um social hoje que funcione, né, no Brasil, sem patrocínio, sem um empresário te enxergar, e é uma das fontes hoje mais rentáveis, né, para uma empresa que apoia um projeto bem sucedido. Você vê Criança Esperança aí, cara. Quantas pessoas são agregadas a uma situação que tem feito bem, né? Tem muito projeto bom, tem muito projeto bom, muito. E tem muitos projetos que precisam ainda ser reconhecido, né? Sim. Então, assim, vocês são um dos caras que eu falo para vocês, caras que nós temos que se inspirar o tempo inteiro. Essa câmera aqui é a câmera de vocês, que deixasse um recado aí para a galera. Só antes do recado, eu ia falar do Ecoar. Dudu Dantas. Dudu do MMA, conhece? Dudu? Sei, conheço. Dudu Dantas é embaixador do Ecoar. Ecoar é uma emenda do deputado federal Hugo Leal, que tem 80 núcleos no Rio de Janeiro. Eu tenho um amigo em comum do Dudu, que é o Ivanilson Menor, lá de Miguel Pereira, da Grace Barra, brabo, que eu tinha visto o Ecoar em alguns núcleos e tal, eu tinha falado com o Menor. Menor, tem como tu me apresentar o Dudu? O Dudu é o embaixador do Ecoar, para ver se consegue botar. Eles pagam os professores que dão aula em comunidade. Certo. Aí conseguiram a vaga para mim e pro BIM. Pô, muito pelo legal. Ecoar, que deu essa segurança para a gente poder dar aula. Pô, Dudu, parabéns, Dudu. Entendeu? Até falar, podia convidar ele para vir aqui também. Pô. É lá do Santa Amaro, também tem um projeto lá no Santa Amaro. Já manda o telefone para ele. Já vou mandar o telefone pro Dudu vir. E um abraço para todo o pessoal do Ecoar, que sem vocês também estava inviabilizado o BIM como desempregado, pagando aluguel. Eu também, passando dificuldade, o Ecoar deu uma estabilidade para a gente, assinou nossa carteira, como está sendo de grande ajuda. É isso, cara, essa diferença que tem feito, né, o BIM sorrir,
né? E é isso. A gente precisa desses caras tão motivados. Uns caras desses motivados é contagiante para todo mundo, principalmente para a comunidade, para as crianças. Então, aí, o recado que eu vou deixar, pode demorar, mas vai acontecer, entendeu? Se você está fazendo de coração, vai acontecer. Só ter fé que aquele lá de cima, no momento certo, bota as pessoas certas. É verdade. Conexão. Agora você, Bim. Pegar um gancho do que o Grace falou um pouco, né? Às vezes você tá num lugar, você sempre imagina que uma coisa pode ser diferente, né? Mas às vezes aquele lugar não foi feito para você. E você, às vezes, no lugar que você nunca conheceu, você nunca esteve lá, e você, às vezes, confortado de uma maneira que você não imaginava do que podia te impactar ali. E também acreditar no sonho, né? Acreditar no sonho, que se você quer voar, tem que bater as asas. Então, como eu falo, eu agradeço muito o Grace aqui por ter me ajudado, porque eu fui em lugares que muita gente que já está muito além de mim não foi. E eu estive lá no meio da nata, no meio dos tubarões que falam, né? E eu ainda sou a sardinha. Eu tô lá pequenininho nadando. Eu sei que ainda eu tenho muito a crescer ainda. E andando com pessoas certas do meu lado, né? E queria agradecer também, mais uma vez, por essa oportunidade de estar aqui com vocês aqui, Faixa Preta, Instituto, que o Grace é muito fã e a gente sempre fala do trabalho de vocês, sem palavras. E obrigado. Cara, a gente fica feliz de encontrar seres humanos igual vocês, porque esse é o que a gente entende, né? A gente sabe que uma grande árvore, ela teve uma semente plantada por alguém e não imaginou o tamanho da árvore. E se a árvore não te der fruto, ela vai te dar sombra, entendeu? Mas alguma coisa, essa árvore, ela vai ser importante. Por isso que a gente precisa estar sempre unido com essa galera que faz um social diferenciado, um social que é proteção. Né? Você trabalha com proteção. Ser de proteção hoje para uma sociedade que só reclama, né? Mas a gente tem que imitar os americanos o tempo inteiro. Eu falo para os caras, competição americana, fé judaica e amor brasileiro. Esse é o sentido do social. Obrigado, meu irmão. Obrigado você, Ricardo. Pô, felicidade. Espero muito obrigado. Espero voltar, que o tempo foi um pouquinho curto, tem mais coisas. Não, tem. A gente bateu ali, quase 50 minutos. Entendeu? Porque, assim, na verdade, muito... A gente vai estar sempre junto, né, cara? E aí, se Deus quiser, vai vir aqui com outras novidades, com outros... Porque sempre a gente trabalha com social, sempre tem novidade. Principalmente vocês que estão no caminho certo, fazendo um trabalho legal. Sempre vai pintar, não tem jeito. Porque a galera hoje precisa de pessoas igual a vocês. Tem pessoas até que querem apoiar, mas não tem pessoas certas, não sabe disso, né? Então, esse é o Pó de Faixa, que recebe essa galera aqui, fazendo barulho para o social sempre estar vivo. O Pó de Faixa é o podcast da voz do social. Pizza e Pasta, Arte Pão, Minotauro Energético Dream, Facilite Benefícios e Jardim Castro Alves, há 40 anos cuidando do seu filho. E é isso, galera. Nunca esquecendo que precisamos muito, né, que você vá lá no canal, se inscreva, deixa o like, aperta o sininho, porque o social precisa disso. Valeu? 1, 2, 3, Faixa Preta de Jesus.